Svalovedstar, capítulo 41. Tradução, DEM revisão, DEM. O deserto. Havia um acampamento militar a algumas centenas de quilômetros da parte norte da cidade de Giana. Rumble. O trem lentamente parou na estação do setor militar. Lutadores totalmente armados desceram do trem um por um, para um total de 20. Essas 20 pessoas formaram naturalmente 4 esquadrões. Luo Feng, geralmente quando nós lutadores saímos para caçar monstros, entramos nos setores militares para reabastecer. Shengu apontou à frente dele, onde uma torre alta de aço que tinha cerca de 50 ou 60 metros de altura estava. Vê esta torre? Em toda a China, e até mesmo no mundo, os militares cortam um setor especial do deserto para servir de base para os lutadores descansarem e reabastecerem. Esses locais de reabastecimento são marcados com esses relógios. Em outras palavras, isso mostra a nós lutadores o caminho de casa. Luo Feng assentiu. Na base de reabastecimento no setor militar, havia um prédio pequeno e solene, que tinha um bom ambiente. Esquadrão Martelo Flamejante, vocês vão ficar em #A6 para descansar. Um oficial da base deu ao capitão do esquadrão Martelo Flamejante, Gao Feng, uma chave enquanto ele ria e dava um tapinha no ombro. Velho Gao, quanto tempo você planeja caçar desta vez? Se você alguma vez conseguir algo de bom, você é bem-vindo para vendê-lo à minha aliança ora. Eu certamente lhe darei um ótimo preço. Embora a maioria dos funcionários aqui usasse uniformes militares. Na verdade, a maior parte do pessoal de serviço vinha do Dojo dos Limites, Dojo do Trovão, Exército do Governo e a Aliança Ora. Mesmo que eles estivessem lá para servir, eles também compram ingredientes preciosos obtidos de monstros dos lutadores. Haha, claro, riu Gao Feng, se apresse e mande as pessoas nos trazerem almoços. A base de reabastecimento não era tão grande. E 6. Ali o esquadrão Martelo Flamejante encontrou rapidamente o pequeno prédio de 3 andares representando I6. A chave estava na forma de um chip. Depois de deslizar a chave pela porta, ela se abriu. Antes do esquadrão deixar a base de reabastecimento, a propriedade do prédio pertence a eles. Vamos dormir um pouco e descansar, não dormi bem na noite passada. Shengu colocou as 2 caixas de metal e pulou no sofá. Ele esticou o corpo no sofá e ficou confortável. Se você quer descansar, então descanse agora, nós iremos oficialmente partir hoje à noite. Nessa hora você precisará se concentrar. Capitão Gao Feng falou. Entendido. Zhang e os irmãos Cimitarra da Lua Gêmea riram em resposta, já que eles sabiam sobre as regras há muito tempo atrás. Partindo hoje à noite. Luo Feng ficou surpreso. Luo Feng, você nem está prestando atenção ao clima. É o final de setembro, que é a época mais quente do ano. Você realmente quer correr com algumas centenas de quilos de coisas no meio do dia? Não importa quanta água que você leve, não será suficiente, então você só pode beber do rio. Shengu riu quando ele olhou para Luo Feng. Não é melhor correr durante a noite e economiza água. Luo Feng riu sem jeito. Apesar de ler muitos posts, ele nunca percebeu esse ponto. HM. O olhar de Luo Feng passou pela janela e viu alguém na base de reabastecimento. Irmão Shen, olhe, não é Zanziagao. Naquele instante, o corpo de Zanziagao estava coberto de bandagens e havia marcas de sangue nas ataduras, mostrando claramente que ele estava ferido e estava se recuperando na base de reabastecimento. Shengu virou a cabeça para olhar. Sim, ele é Zanziagao. E Shengu caminhou até a porta e deliciosamente gritou, Tigre da montanha, o que há de errado? Você estava bem da última vez. Por que você ficou tão ferido em apenas um piscar de olhos? Zanziagao, que estava do lado de fora andando e conversando com seus companheiros, virou a cabeça e viu Shengu e Luo Feng na porta. Ele ficou tão bravo que seus dentes começaram a coçar, e quando sua raiva se enfureceu, ele deu uma réplica zombeteira. Canhão de fogo Shen,
seu esquadrão martelo flamejante é um esquadrão de elite, então como você trouxe um novato? Haha, eu aposto toda a sua equipe será arrastada por esse fardo. Esquadrões de elite geralmente não estão dispostos a trazer novatos. Porque mesmo que o condicionamento físico do novato seja bom, sem qualquer experiência, ele pode atrapalhar durante momentos cruciais, o que poderia atrapalhar os membros veteranos. Zhang Ziagao e Shen Gu trocaram alguns insultos, mas porque o grito do capitão Martelos Gêmeos, Gao Feng, Zhang Ziagao ficou em silêncio. Mesmo que ele tenha sido corajoso o suficiente para discutir com Shen Gu às vezes, ele não se atreveu a discutir com Gao Feng. Por quê? Gao Feng usa armas frias, enquanto Shen Gu usa armas aquecidas. Com armas aquecidas, mesmo se você chegar ao topo, você só pode alcançar o nível de general iniciante, porque armas aquecidas como armas geralmente só podem prejudicar monstros de nível de comandante de nível baixo. Zhang Ziagao estava muito perto do posto de general. Porra, não posso acreditar que Lu Feng entrou no esquadrão martelo flamejante. Zhang Ziagao andou com seus companheiros na estrada, sua boca ainda xingando. Eu pensei que ele iria entrar em um esquadrão regular. Dessa forma, eu poderia cruelmente ensinar-lhe uma lição para deixá-lo saber as consequências de mexer comigo. No entanto, ele entrou no esquadrão martelo flamejante. Os dentes de Zhang Ziagao ferviam de raiva. Tigre, aquele jovem próximo a Shen Gu agora, é o Lu Feng que fez você gastar 100 milhões. Disse o homem de meia idade de um olho só ao lado dele. Sim, é ele. Os olhos de Zhang Ziagao brilharam ferozmente. Esse coelho, eu não achei que ele fosse tão arrogante. Depois da discussão, logo depois que eu virei a cabeça, a agência de segurança correu direto para a casa do meu sobrinho. Eu dei rapidamente ao país 100 milhões de dólares para que meu sobrinho alcançasse o posto de civil de uma estrela. No entanto, mesmo depois disso, meu sobrinho ainda vai ficar preso por alguns meses. Quando ele pensava em como seu irmão mais velho estava nervoso, e no choque e horror de Zhang Albay quando foi levado pela agência de segurança, Zhang Ziagao ficou ainda mais bravo. Mesmo ele gastando 100 milhões para manter seu sobrinho. No entanto, Zhang Albay não foi capaz de escapar de alguns meses de dor na prisão. Está tudo bem, não pense muito. Deixar o seu sobrinho passar por algumas dificuldades é bom para ele. O homem de um palpite riu baixinho. Você deveria usar esse tempo para descansar. Suas feridas devem sarar em cerca de 3 dias então mas vamos embora e podemos continuar lidando com aquele cara velho. Depois de matar aquele cara velho, nosso time ficará rico. Ok. Zhang Ziagao assentiu pesadamente, e ele olhou de relance para o edifício e 6 à distância e zombou. Estou disposto a apostar que Lu Feng morrerá ou receberá uma ferida pesada em sua primeira entrada no deserto. Haha, você com certeza guarda rancor contra ele. No entanto, é realmente difícil evitar ferimentos na primeira entrada no deserto, riu o homem de meia idade com um olho só. Meia-noite, os 6 membros do esquadrão martelo flamejante totalmente equipados partiram da base de reabastecimento e entraram no deserto. Shen Gu, lhe deu uma de suas caixas de metal. Comandou o capitão Gao Feng. Haha, obrigado capitão. Eu aguento carregar essas caixas por um curto período de tempo, mas não por longos períodos, disse Shen Gu ao entregar uma de suas grandes caixas de metal ao capitão Gao Feng. Gao Feng facilmente pegou com uma mão e levou-a de costas. Esta quantidade de peso não é nada para o membro mais forte do esquadrão martelo flamejante, Gao Feng. K. Shen Gu abriu a outra caixa, que tinha uma metralhadora cinza. O cano da arma tinha um brilho metálico. Além da metralhadora, havia toneladas de balas todas juntas, o que preenchia toda a caixa. Obviamente, havia uma quantidade imensa de balas. Irmão Shen, que tipo de arma é essa? Perguntou Lu Feng com curiosidade. Tipo M81, calibre 12,7 mm. Ele pode disparar de 50 a 300 tiros em 1 minuto, ajustável. Riu Shen Gu contente. A arma inteira é feita de liga Kelu de terceira série, então mesmo se disparar continuamente balas, o calor da arma não afetará a precisão das balas.
Lu Feng perguntou curioso: Irmão Shen, por que você não usa o canhão do Deus do Fogo? As metralhadoras da série de Deus do Fogo não têm o maior poder. Seu pirralho! Shen Gu olhou com raiva. Lança Zhang riu de lado e disse: Luo Feng, as metralhadoras da série Deus do Fogo realmente têm grande poder. No entanto, a série Deus do Fogo usa quantidades loucas de balas. Ele dispara 7.000 tiros em um minuto, e alguns podem atirar ainda mais rápido. Você sabe o que isso significa? 7.000 tiros em um minuto. E balas que podem prejudicar um monstro de nível comandante pesa 50 gramas. 10.000 balas pesarão 500 quilogramas. Correr centenas de quilômetros com 500 quilogramas de balas nas suas costas. E, finalmente, quando você mata o monstro, depois de um minuto ou mais, seu canhão de Deus do Fogo usou todas as suas balas. Zhang riu e olhou para Lu Feng. Então, o que você diz? O canhão do Deus do Fogo é bom. Lu Feng ficou surpreso. Ele realmente não entendia isso. Sim, o peso das balas é um grande problema. 7.000 balas em um minuto. Quantas balas você tem que levar com você durante toda a viagem? Levar uma enorme quantidade de balas junto com um canhão Deus do Fogo é feito apenas pelo exército ou quando se lida com um tipo específico de monstro. Normalmente, pessoas como nós nunca usarão esses tipos de armas, já que não há muitas balas para isso. Shen Gu riu de si mesmo. Eu trouxe 10.000 balas desta vez e até pedi ao capitão para me ajudar a carregar algumas. Shen Gu tinha correntes de balas enroladas em todo o corpo e segurava uma metralhadora. Com Lu Feng, estes dois estavam no meio da equipe, protegidos pelos outros. Os irmãos Scimitar estavam na frente da equipe. O capitão Gao Feng e Zhang estavam nas costas. Vamos seguir por essa estrada. Depois de cerca de 3 dias, devemos chegar ao nosso destino cidade de nível nacional, disse o capitão Gao Feng, mas Lu Feng não pôde deixar de olhar para a estrada em frente a ele. Para as pessoas que vivem nas cidades, rodovias só existem em lendas. A estrada debaixo de seus pés já estava arruinada, toneladas de rachaduras já se abriram. Olhando para o futuro, havia toneladas de carros quebrados ou partidos, caminhonetes e caminhões por toda a rodovia à medida que se estendiam. Havia até alguns pneus quebrados por aí. Às vezes, você pode ver marcas de sangue seco no chão também. Vamos lá! A luz vermelha do pôr do sol brilhava nesta estrada silenciosa e degradada que foi quebrada por dezenas de anos. Os 6 membros do esquadrão continuaram a avançar. Gravou. Vaiu. Ondas e ondas de uivos dos monstros saíam dos 2 campos e arruinavam vilas nos lados da rodovia. Até mesmo Lu Feng podia ver alguns monstros. Os outros 5 membros do esquadrão estavam relaxados, mas Lu Feng estava completamente tenso, porque ele podia sentir os monstros em todos os lugares. HM, Lu Feng, há um javali com chifres à frente. Vou deixar para você. A voz do capitão Gao Feng surgiu. Esta será sua primeira batalha no deserto. Não esqueçam de comentar e recomendar. Svaloved está capítulo 42. Javali com chifre. Lu Feng, esta é a sua primeira batalha, então não fique convencido. Esses monstros são muito mais ferozes do que os que eles criam nas forças armadas. Shen Gu lembrou solenemente. Lu Feng riu, ele sabia que o irmão Shen estava preocupado com ele. Neste esquadrão, ele está definitivamente mais perto de Shen Gu e Zhang, que também estão no setor Mingyue. Quanto ao capitão Gao Feng e os irmãos Wei Jia. Como ele era novo e não estava familiarizado com eles, seria difícil obter o reconhecimento de Gao Feng e do seu grupo. Boa sorte, Lu Feng. Com sua velocidade atual e velocidade de reação, você está apenas no nível de um lutador avançado. Seu poder também está se aproximando desse nível também. Não deve haver problema enfrentando este javali com chifres. Zhang, surpreendentemente, também deu algumas palavras de encorajamento. Os outros 3,
o capitão Gao Feng e os irmãos Wei Jia observaram Luo Feng. Xi. Luo Feng tirou sua lâmina fantasma. Com a mão esquerda segurando o escudo e a mão direita segurando a lâmina fantasma, ele sorriu. Capitão, irmão Shen, veja-me pegar o chifre de javali com chifres. Quando ele disse isso, Luo Feng correu em direção a ele. Eles assistiram Luo Feng ir. Capitão, você não acha que dar a Luo Feng um javali chifrudo está esperando muito dele pela primeira vez? Shen Gu não pôde deixar de dizer, mesmo que o nosso esquadrão tenha que testá-lo, temos que fazê-lo passo a passo. Será melhor se conseguirmos um monstro G ao invés. Sim, não podemos apressar isso. Zhang Ke também falou. Não há nenhum problema com os arranjos do capitão. O mais velho dos irmãos Wei Jia, Wei Tai, disse humilde, o nível de condicionamento físico de Luo Feng não é inferior a essa fera. Mesmo que seja um pouco difícil, ele deve ser capaz de ganhar com um pouco de sofrimento e dor. Mas esta é a primeira vez que ele entra no deserto. Zhang Ke não estava convencido. E se for a primeira vez dele? Eu não quero que ele se torne um fardo. Ou então, como é que vamos caçar alguns monstros mais fortes com um novato? Wei Qin franziu a testa ao lado. Nesse momento, dos 5 veteranos do Esquadrão Martelo Flamejante, Shen Gu e Zhang Ke estavam claramente do lado de Luo Feng, enquanto os irmãos Wei Jia suspeitavam dele. Parem de discutir. Gao Feng falou. Shen Gu e os outros se acalmaram. Assistam e só falem depois de assistir a batalha de Luo Feng com o javali com chifres. Gao Feng disse sem expressão. Como um jaguar ágil, Luo Feng correu para a traseira de um carro virado na estrada. De lá, ele olhou para o javali que não estava muito longe. Todos os pelos do javali eram negros e cada pelo era como uma agulha preta. E seu chifre era como uma lâmina afiada. Sob a luz do sol da tarde, a borda do chifre refletia uma frieza gelada. Se o javali de pele de ferro no exame de combate era como um mer pesado e selvagem, então este javali com chifres é uma existência flexível e resistente. Esta é a minha primeira batalha, então eu preciso fazer um bom show. Eu só fui capaz de me juntar ao Esquadrão Martelo Flamejante por causa de 2 razões, o pedido do instrutor-chefe Zhu Jie, mas mais importante, irmão Shen e a ajuda do irmão Zhan. Luo Feng foi claro em um ponto, era muito difícil para um novato se juntar a um esquadrão de elite. O capitão Gao Feng e os irmãos Wei Jia estão claramente desconfiados de mim, então eu preciso me provar com essa batalha. Luo Feng olhou para o javali com chifres, que estava procurando por uma presa. Os 3 níveis, H, G, F, são os títulos para soldado de nível baixo, soldado de nível médio e soldado de alto nível, respectivamente. Claramente, o javali com chifres na frente estava se aproximando do nível F. O javali rugiu e examinou os arredores com seu olhar assassino. Venha! O ritmo cardíaco de Luo Feng aumentou, e ele estava um pouco excitado. Bum! O javali com chifres voou ferozmente em direção a ele, como um tanque de alta velocidade. Ele se chocou diretamente com o mer que estava na frente de Luo Feng. Luo Feng correu para longe como um macaco ágil, e com um estrondo, o mer explodiu e rolou várias vezes na estrada. O mer que foi exposto ao sol e ao vento por várias décadas imediatamente se separou, e os pneus rolaram na estrada por um tempo até que pararam. Depois de um momento de esquiva, Luo Feng foi direto para o javali com chifres. Morra, escória! Uivou Luo Feng. Como um relâmpago, ele disparou em direção ao javali com chifres, e a lâmina fantasma em sua mão instantaneamente brilhou em direção à cabeça do javali com chifres. Parecia que o javali com chifres que apenas bateu no mer não tinha tempo suficiente para se esquivar, mas certo quando Luo Feng se aproximou. Xixiu! Uma sombra negra foi direto para o cérebro de Luo Feng. Tão rápido! Luo Feng ficou surpreso, e com um passo do pé, mal conseguiu torcer o corpo para fugir da sombra negra. Essa sombra negra era a cauda do javali com chifres, que parecia um chicote de aço. Swish! Swish!
Depois de retrair o rabo, o javali com chifres subiu a jumenta e voou direto em direção a Lu Feng. Seus cascos ásperos de aço e seu chifre afiado como uma lâmina estavam indo direto para ele. Porra! Esse javali é muito rápido! Lu Feng recuou novamente e levantou o escudo na mão. Bam! O escudo e os cascos do javali chifraram colidindo ferozmente. No momento da colisão, Lu Feng usou a força de rebote para mergulhar, rolando no chão para desviar a força. O javali chifrudo perseguiu logo depois dele, e Lu Feng rolou para um caminhão quebrado, com um dardo, ficou atrás do caminhão. Com o bloqueio do caminhão, a estocada do javali com chifres não foi capaz de alcançar o efeito desejado. Asterisco, asterisco, asterisco. Depois de assistir a esta cena de longe, os 5 membros do Esquadrão Martelo Flamejante todos ligeiramente assentiram. Capitão, Lu Feng tem bons reflexos, riu Shengu. O Capitão Gao Feng sorriu ao assentir com a cabeça, ele é bom. Achei que ele teria dificuldades com este javali de chifres na primeira vez. Não achei que os reflexos dele fossem tão bons. Suas habilidades básicas também são muito boas. Seu escudo foi utilizado habilmente, e seus movimentos fluíram como água. Este Lu Feng nem mesmo sofreu qualquer dano dos ataques do javali com chifres. As expressões frias dos irmãos Wei Jia finalmente se soltaram um pouco. Wei Tai, Wei Qing, Lu Feng não é bom, Zhang soltou um sorriso também. Essa batalha ainda não acabou, então ainda não sabemos, disse Wei Tai com frieza. Os 5 membros do esquadrão continuaram assistindo a batalha entre Lu Feng e o javali de chifres. Asterisco, asterisco, asterisco. Lu Feng estava se concentrando muito, e pensou, este javali com chifres é tão sinistro, ele me fez pensar que era fraco no começo. E então, de repente, usou sua cauda para me atacar e então me atacou com seus cascos e além da última loucura, acorrentou tudo isso em um combo. Felizmente eu tenho praticado 9 estilos da espada trovão estes últimos dias, então eu tenho controle mais preciso sobre todas as minhas forças. Ele tem praticado 9 estágios da espada trovão no mês passado. Parece que Lu Feng precisará usar um pouco de sua força espiritual para conseguir sair ileso dos golpes do javali com chifres. Roar! O javali uivou, não colidiu tolamente com o caminhão, mas pulou sobre ele e correu direto para Lu Feng. Venha! Desta vez você está morto! Lu Feng ferozmente chutou o pneu ao lado dele, e como se fosse lançado por um trabuco, ele voou direto para o javali com chifres. O javali com chifres não diminuiu a velocidade, apenas abaixou a cabeça ligeiramente. O chifre em sua cabeça, cuja nitidez não tinha rival, dividiu o pneu ao meio, que então se desfez e caiu. Lu Feng foi direto para o javali com chifres depois de chutar o pneu. Roar! Logo após bater o pneu, o javali de chifres virou a cabeça e dirigiu o chifre para Lu Feng. Morra! Neste momento, Lu Feng fez um giro flexível como uma borboleta e mal escapou da estocada. Ao girar, a lâmina fantasma na mão de Lu Feng, com a ajuda da energia rotacional, cortou instantaneamente. A lâmina fantasma, em seguida, pegou ainda mais velocidade durante o golpe. Swish! Tão rápido quanto um raio, a lâmina cortou diretamente a cabeça do javali com chifres. Lu Feng podia sentir claramente a rigidez e a dureza do pelo do javali com chifres. Nenhuma bala comum poderia perfurar esse pelo. Sangue fresco e vermelho vazou, e depois de cortarem 5 centímetros da cabeça do javali, a lâmina de Lu Feng não podia ir mais fundo. Uivru! O javali chifrudo uivou loucamente, e ferozmente virou a cabeça para bater em Lu Feng. O javali ferido ficou ainda mais feroz. Asterisco, asterisco, asterisco. O que? Essa técnica ágil. Os rostos dos irmãos Wei Jia estavam cheios de choque. Ele podia se esquivar do chifre do javali com chifres tão delicadamente, exclamou o irmão mais velho Wei Tai, incrível. E ele se atreveu a virar na frente do chifre assim. Ele não estava com medo do chifre perfurar seu corpo.
Incrível. É essa besteira de sorte, ou ele realmente tem habilidade? O turno pareceu simples, mas revelou a surpreendente técnica de Luo Feng. Bom. Muito bom. Shen Gu e Zhang Ke não puderam deixar de elogiar. Este garoto tem força, riu Gao Feng com um sorriso. Em uma situação tão perigosa, ele se atreveu a fazer uma coisa dessas e foi até bem sucedido. Sua técnica não é média. Seu timing também foi bom, mas a força vital deste javali é incrivelmente forte. Matar este javali não é tarefa fácil. Os 5 membros do esquadrão, incluindo os irmãos Veijia, soltaram um sorriso. Os 5 continuaram a assistir de longe a batalha entre Luo Feng e o enlouquecido javali com chifre. Não esqueçam de comentar e recomendar. Svaloved está capítulo 43. Por progresso surpreendente. Pará! Pará! Sangue sujo fluiu ao longo da pele grossa do pescoço do javali com chifres, pingando na estrada cheia de poeira. O javali com chifres tinha um olhar enlouquecido em seus olhos e, quando uivou profundamente, correu loucamente para Luo Feng de novo como um raio. Os cascos, chifre e rabo, todos os 3 tipos de ataques continuavam vindo implacavelmente. Após a lesão na cabeça, a flexibilidade na rotação da cabeça diminuiu muito. Luo Feng se esquivou agilmente. No exame de combate, ele lutou com 7 monstros de nível H ao mesmo tempo para treinar a si mesmo. Embora os ataques concentrados de 7 monstros de nível H estejam um pouco abaixo do nível do javali de nível F, a diferença não era grande. Voxos! Luo Feng não recuou. Com um elegante desvio para o lado, o chifre do javali perdeu o corpo de Luo Feng em apenas 3 centímetros. No entanto, esses 3 centímetros agiam como uma barreira, de modo que o javali não poderia prejudicar Luo Feng. Ataque! A lâmina fantasma na mão de Luo Feng desabou. Trouxe um som de perfurar na orelha, e o javali com chifre imediatamente uivou de raiva. Usou todo o seu poder em seus 4 cascos para tentar evitar a lâmina de Luo Feng. Mas, a lâmina de Luo Feng era muito rápida, e apenas o som da lâmina entrando em sua carne foi ouvido. Xi! Outra greve no pescoço. Mesmo que não estivesse no mesmo local de antes, este cortou em uma profundidade de 8 centímetros. HMPH, com seu último ferimento, os músculos de seu pescoço não conseguiram exercer 100% de sua força para bloquear o ataque. Da próxima vez que eu atacar, a defesa de seu pescoço será ainda mais fraca. Bem quando Luo Feng bateu no pescoço, ele imediatamente recuou, evitando facilmente o contra-ataque enlouquecido do furioso javali com chifre. Depois disso, Luo Feng fechou a distância novamente. Roar roar. O javali soltou um uivo enfurecido. Última vez. Luo Feng balançou por 3 degraus, causando uma ilusão, e mais uma vez evitou o ataque do javali com chifres. O que seguiu os passos ágeis foi a lâmina afiada de Luo Feng. Peuxi. No início, era bastante difícil de cortar, mas depois de cortar em uma profundidade de 12 centímetros, a resistência diminuiu rapidamente. Depois que a lâmina fantasma de Luo Feng cortou 2/3 do pescoço do javali, ele puxou sua lâmina e recuou rapidamente. O sangue corria como uma fonte daquela ferida gigantesca. Au! Veio um estridente. O corpo inteiro do javali com chifre estava se contraindo e seus cascos batiam inconscientemente. O asfalto da estrada estava rachando sob o pisoteio. Depois disso, o javali inconsciente se jogou e bateu contra a grade ao lado da estrada, quebrando-a e caindo. Seu barulho ficou mais fraco e depois parou. Luo Feng estava ao lado da grade quebrada da rodovia, olhando para o cadáver do javali com chifre cuja cabeça estava prestes a cair. O sangue rapidamente parou de fluir, já que quase tudo já fluía. Provavelmente havia pelo menos um barril de sangue que fluía. Morto! Luo Feng saltou e, usando sua lâmina fantasma, cortou o chifre.
A parte mais importante do corpo do javali é apenas esse chifre. Os 5 membros do esquadrão não conseguiram deixar de respirar enquanto observavam de longe. Anormal. Monstro. Estas duas palavras vieram da boca dos irmãos Veigia. Como ele é? Eu fiz uma boa recomendação, não fiz, gabou Shengu. Se dissermos que os 5 ficaram surpresos antes, então agora estão completamente chocados e atordoados. Incrível! Zanke não pôde deixar de dizer. O capitão Gao Feng encarou Luo Feng enquanto cortava o chifre. Como a técnica de Luo Feng é tão boa. O javali com chifre está um pouco acima dele em pura velocidade, mas suas esquivas consecutivas eram leves e suaves. Esquivar era como uma nuvem ou um rio fluindo. Se ele puder fazer essa técnica centenas de milhares de vezes, então essa será a classe Hu-Wei. Ele tem apenas 18 anos, se for a classe Hu-Wei ele deve ser enviado para o dojo da sede mundial para receber treinamento especial. O irmão mais velho dos irmãos Veigia, Veitai, não pôde deixar de dizer. Classe Hu-Wei. É uma esquiva perfeita usando a menor quantidade de energia possível para evitar o ataque delicadamente. Esse tipo de esquiva é extremamente difícil, e um lutador mediano só consegue usá-lo uma ou duas vezes. No entanto, se você puder fazer isso centenas ou milhares de vezes, significa que você realmente domina a classe Hu-Wei. Nós obtivemos uma gema. Gao Feng soltou um sorriso. O irmão mais novo, Wei Qing, surpreendentemente acenou com a cabeça também. HM, depois de algum cuidado, nosso esquadrão martelo flamejante terá outro membro capaz. Eu e Wei Qing vamos ensiná-lo, disse Veitai. Shengu e Zanke riram. Como veteranos que andaram na fronteira da vida e da morte inúmeras vezes, ficou claro para eles. Alguns gênios têm incríveis níveis de condicionamento físico, mas quando eles realmente precisam lutar contra um monstro, eles não conseguem usar nem um décimo de sua força. Por causa disso, Shengu e Zanke geralmente desprezam esses chamados gênios. Um verdadeiro profissional tem que passar por inúmeras batalhas perigosas. E Luo Feng foi capaz de mostrar tal habilidade em sua primeira batalha. Claramente, ele era um lutador poderoso. Capitão! Luo Feng correu, este chifre. Você matou, então é claro que esse chifre pertence a você, disse Gao Feng. Luo Feng assentiu e aceitou. Não há muito no corpo de um monstro de nível soldado que valha dinheiro, porque todos os monstros de nível de soldado podem ser mortos por armas aquecidas. Mesmo um guerreiro iniciante, com uma metralhadora e boa técnica de tiro, poderia facilmente matar muitos monstros de nível de soldado. Monstros de nível soldado não valem dinheiro. Se você vender esse chifre para o dojo, você provavelmente receberá $3.000 e alguns pontos de contribuição. Se você vendê-la para a Aliança Ora, provavelmente poderá ganhar 5.000, Ryu Shengu. Apenas o material no corpo vale dinheiro. E material importante em um monstro de nível comandante vale uma quantia louca de dinheiro. Luo Feng, com o seu desempenho agora, você mal passa, disse o irmão mais velho dos irmãos Veigia, Veitai, enquanto ele fazia beicinho. Irmão Tai. Luo Feng olhou, por favor me guie, irmão Tai. Seu básico é bom, mas sua eficiência é muito baixa, disse Veitai friamente. Espere um pouco e veja como eu mato um monstro no nível F. Asterisco asterisco asterisco. O que Luo Feng matou foi um monstro perto do nível F. Depois que eles partiram, eles rapidamente encontraram uma família de gatos F-Rank e jaguatirica. Esta jaguatirica tinha algumas listras e era tão dura quanto um touro. Era superior ao javali com chifre de flexibilidade e selvageria de longe. Observe-me, disse Veitai friamente. Voxos! Com o escudo na mão esquerda e a cimitarra na direita, ele foi direto para a jaguatirica em linha reta. Irmão Tai está na classe guerreiro avançado, então seu nível de condicionamento físico é similar a esta jaguatirica de nível F. Luo Feng observou cuidadosamente. Ele só observou que Veitai não estava tentando se esquivar de nada e apenas colidiu com a jaguatirica. Não, na verdade,
quando a jaguatirica estava prestes a colidir com Wei Tai. O corpo de Wei Tai moveu-se para o lado e o escudo colidiu com a jaguatirica em ângulo. A queda nesse ângulo derrubou a jaguatirica, fazendo com que ela cambaleasse para o lado. Peuxi! Uma luz fria sinistra fez um arco contra o escudo. Ele passou pela garganta exposta da jaguatirica devido a seu desequilíbrio. Logo depois, sangue fresco jorrou como uma fonte, e Wei Tai recuou rapidamente. Ele olhou friamente para a jaguatirica até que ela lentamente caiu e perdeu o fôlego. Wei Tai cortou a cauda da jaguatirica e retirou um tendão quase transparente. Ele colocou em sua bolsa e caminhou de volta. Você viu isso? Minha técnica não foi melhor que a sua, e meu poder não excedeu o seu. No entanto, eu fui capaz de matá-lo em um golpe. Wei Tai olhou para Lu Feng. Lu Feng caiu em choque. A batalha agora acabou em um flash. Mas para sua batalha, ele teve que se esquivar de tantos ataques e atacar o pescoço do javali com chifre várias vezes. Demorou um pouco de energia para matá-lo. E aquele javali com chifre era claramente mais fraco que essa jaguatirica. Pense profundamente. Wei Tai não explicou nada e deixou que Lu Feng pensasse sobre isso. Lu Feng ficou completamente chocado. A velocidade e a técnica de Wei Tai não eram nada fora do comum, e mesmo assim ele produziu resultados tão incríveis. A melhor maneira de matar um monstro é mirar em seus pontos fracos. O irmão mais novo dos irmãos Wei Jia, Wei Qing, disse indiferente: normalmente, para os mamíferos, seus pontos fracos são os olhos, a garganta e a boca. Um estágio abaixo seria o abdômen macio. Abaixo, seria o pescoço que você estava cortando. Lu Feng assentiu, ele sabia disso. Mas os monstros se movem tão rapidamente, então é difícil esfaquear os olhos deles. E para o javali com chifre e a jaguatirica que sempre abaixam tanto a cabeça, bater na garganta também é difícil. Até o abdômen é difícil de acertar, então atacar o pescoço foi o caminho mais simples. Não haverá muitas chances de atacar os pontos fracos do monstro. Os monstros não são estúpidos, eles protegerão seus pontos fracos apropriadamente. No entanto, se não houver chances, você pode fazê-las. Por exemplo, meu irmão colidiu com o escudo em um ângulo, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio. Isso fez com que a jaguatirica expusesse sua garganta por uma fração de segundo. Ele usou sua cimitarra para cortá-la do fundo de seu escudo na garganta, que matou a jaguatirica em um instante. Wei Qing disse friamente: este foi o último ataque que meu irmão fez, e foi do fundo de seu escudo, então o monstro não conseguia reagir de jeito nenhum. Lu Feng assentiu. Lembre-se, aprenda a usar seus pontos fortes, disse Wei Qing, você tem que usá-los de forma eficiente e limpa. Sua técnica é boa, mas você não precisa demonstrar sua técnica toda vez para matar o monstro. Sempre mova-se para a maneira mais eficiente de matar o monstro. Entendido. Lu Feng assentiu. Wei Qing soltou um sorriso raro. Vamos, riu Gao Feng enquanto acenava. Asterisco asterisco asterisco. O Esquadrão Martelo Flamejante queria claramente que Lu Feng se tornasse um membro capaz no futuro, então eles o treinaram seriamente. Na estrada, Wei Qing e Wei Tai se revezavam lutando contra os monstros que apareciam, e às vezes deixavam Lu Feng lidar com eles também. Ensinaram-no com palavras e técnicas e permitiram que Lu Feng tivesse alguma experiência real. A taxa de melhoria de Lu Feng também foi muito surpreendente. Até o nível General Gao Feng lutou algumas vezes, guiando Lu Feng no processo. Lu Feng sabia que você tem que fazer com que cada ataque traga toda a sua força para matar um monstro. E quando ele estava lutando contra o javali com chifre antes, suas belas esquivas eram, na verdade, inúteis. Os ataques de Lu Feng lentamente se tornaram mais agudos, diretos e eficazes. 3 dias depois. De manhã, na estrada da cidade quebrada, os 6 membros do Esquadrão Martelo Flamejante estavam avançando. Há 2 leões mastifes do nível F, Lu Feng, vá.
comandou o capitão Gao Feng. Sim, capitão. Luo Feng riu e sorriu, indo em direção aos leões a uma velocidade média. Uau! Uau! Os leões rugiam ao avistar Luo Feng com loucura sanguinária em seus olhos. Eles não se importavam muito com esse humano na frente deles, mas quando eles se aproximaram um do outro, Luo Feng soltou um sorriso no rosto. Voxos! Sua velocidade acelerou rapidamente. Ambos os pelos do monstro se levantaram. Luo Feng fechou a distância em um instante. Os 4 passos anormais que ele fez foi o 9 estágios da espada trovão técnica luz fluida. Ele atraiu as garras dos leões, e com uma torção de seu corpo, desviou com precisão suas garras. Enquanto seus corpos se moviam um contra o outro, a lâmina fantasma cortou sinistramente em um instante. Peu! Cortou bem na garganta. Luo Feng avançou e virou a cabeça para o outro monstro. Uau! Quando o leão viu sangue fresco saindo da garganta de seu camarada, uivou e recuou rapidamente. Shengu, Gao Feng e os outros membros do esquadrão soltaram um sorriso enquanto assistiam. Mesmo que Luo Feng não seja tão experiente quanto os irmãos Weijia, mas por causa de sua técnica, o poder de matar de Luo Feng não é pior do que o irmão mais velho ou mais novo da família Weijia. Luo Feng, vamos, corra e entre na cidade. Os leões são gregários. O leão que fugiu em breve trará um grupo inteiro deles para cá, riu Shengu. Luo Feng riu quando todos se uniram. Os 6 membros do esquadrão finalmente chegaram ao seu destino, 020 cidade no nível país. Não esqueçam de comentar e recomendar. Svaloved está capítulo 44. Posição-chave. O esquadrão martelo flamejante entrou silenciosamente na parte suburbana da cidade 0201. Luo Feng, nós corremos ao longo da estrada nos últimos 3 dias, que pertence à área deserta. Enquanto caminhava, Shengu manteve a voz baixa e disse: a maioria dos monstros vive na cidade e nas áreas urbanas. Lugares como os condados e áreas urbanas são locais verdadeiramente perigosos. Entendido. Irmão Shen acenou Luo Feng. Luo Feng já leu sobre os hábitos comuns dos monstros nos posts. Na longa guerra entre monstros e humanos, os monstros descobriram que, se vivessem em áreas relativamente vazias, o exército humano e os combatentes poderiam matá-los de longe. Sem nada para esconder, os humanos poderiam usar rifles de precisão e mísseis para realizar ataques de longa distância. Mas na cidade havia toneladas de arranha-céus. Enquanto os monstros se esconderem nas áreas urbanas, os atiradores raramente terão uma chance, a menos que entrem na cidade. E quando o exército humano entrar na cidade, eles terão que lutar com os monstros nas ruas, onde os monstros terão uma vantagem esmagadora. As áreas urbanas são o paraíso dos monstros. Naturalmente, o alvo para o nosso esquadrão é um monstro de nível comandante. No entanto, lembrou Shengu em voz baixa, um monstro de nível comandante é inteligente, em torno do nível de um humano. Ele irá comandar grandes quantidades de monstros de nível de soldado para cercá-lo. Virtualmente todo monstro de nível de comandante será cercado por grandes quantidades de monstros de nível de soldado, então é muito difícil matar um monstro de nível de comandante. Luo Feng assentiu. Um soldado e um comandante não só têm uma grande diferença de força, mas também de inteligência. Para proteger suas vidas, um monstro de nível comandante irá naturalmente invocar grandes quantidades de monstros de nível de soldado para protegê-lo. Além dos monstros extremamente raros que gostam de ser independentes, a maioria dos comandantes será cercada por soldados. Todo mundo seja cuidadoso, há um touro de aço à frente, disse Gao Feng de repente. O chefe deste touro de aço é provavelmente um comandante de alto nível, e há grandes quantidades de touros de aço neste covil. Vamos lá. Shengu, não atire. Se um touro de aço atacar, lembre-se, mate-o instantaneamente. Não deixe que o touro de aço chame seus companheiros.
Sim, capitão. Os outros 5 concordaram. Ao contrário das áreas desertas do lado de fora, a cidade e os subúrbios são muito mais perigosos. Os 6 membros do esquadrão avançaram com cuidado por um caminho estreito. Parem! O irmão mais velho da família Veigia, Veitai, que estava na frente, levantou a mão. Ele olhou seriamente na frente dele, onde um javali gigante de pele de ferro estava deitado longe. Ao lado do javali havia 2 tigres mastifes que tinham a cabeça abaixada e festejavam com grandes mordidas de carne. De repente, o monstro tigre levantou a cabeça e olhou para o esquadrão de longe e se tornou muito mais cauteloso. Vamos dar a volta, não façam nada, disse Gao Feng em voz baixa. Na estrada deserta, Luo Feng e os outros estavam relaxados, eles poderiam matar monstros sempre que se sentissem assim. No entanto, é diferente na cidade. Asterisco, asterisco, asterisco. Depois de percorrer cuidadosamente o caminho, fazendo pelo menos 10 desvios, e matando 8 monstros soldados, Luo Feng e os outros finalmente chegaram ao seu primeiro destino, um pequeno setor na cidade 0201, Setor Céu Azul. A razão pela qual o setor Céu Azul foi o primeiro alvo do esquadrão foi porque havia 3 apartamentos residenciais com 21 andares de altura. Vá para o telhado. Todo mundo tenha cuidado, um monstro pode sair de quem sabe onde no prédio. Não faça muito barulho. Os 6 membros do esquadrão foram ao longo da escada. Voou! Um uivo baixo emanou dentro do prédio, o que fez os 6 membros do esquadrão se contorcerem. Veitai, que estava mais à frente, disse em voz baixa, deve estar no andar de cima, todos tenham cuidado. Todos tinham a arma na mão e estavam preparados para atacar. Shengu, que usava armas aquecidas, estava sendo protegido no centro. Eles avançaram um passo de cada vez. HM. Luo Feng viu um monstro-leão de 2 metros de altura aparecer de repente no canto da frente. Sua pele era longa e parecia um gigantesco SUV militar. Quando o monstro do leão os viu, imediatamente uivou, enviando um vento perfumado de sangue para eles. O esquadrão estava subindo e o monstro-leão mergulhou neles com a energia obtida de seu gigantesco corpo. Voxos! Voxos! Veitai e Veiqing na frente tiveram movimentos quase idênticos. Com um escudo em uma mão e uma cimitarra na outra, eles avançaram ao mesmo tempo e mal roçaram o corpo do monstro-leão. Enquanto seus corpos passavam entre si, as cimitarras desenhavam linhas curvas que passavam pelas juntas das garras da frente do mastim do leão. Os irmãos Veitai e Veiqing usaram exatamente a mesma técnica. Isso fez com que as 2 patas dianteiras do monstro-leão cambaleassem e caíssem nas escadas. Neste momento, Lança Zanke, que estava por trás de Veitai e Veiqing, instantaneamente avançou. Sua lança de liga carregava um som metálico enquanto ele perfurava a cabeça do monstro-leão. Peuxi! A lança atravessou instantaneamente os olhos do monstro-leão e atravessou sua cabeça. Roar! O monstro-leão avançou inconscientemente 2 vezes e depois caiu sem poder. A cooperação entre Veiqing, Veitai e Zanke foi realmente maravilhosa. Os 2 primeiros cuidaram dos membros da frente do leão para fazer com que ele perdesse o equilíbrio, que foi imediatamente seguido pela lança de Zanke para matar ele. Zanke foi horrivelmente correto com sua lança, ele realmente perfurou através do olho. Asterisco, asterisco, asterisco. No processo de subir a escada, o esquadrão martelo flamejante encontrou 3 monstros, o que foi considerado bastante sortudo. Destes 3 monstros, um deles realmente veio do nível do solo. Naquela época, Luo Feng e Gao Feng estavam na parte de trás da equipe, então naturalmente foi Luo Feng quem teve que matar o monstro de nível G. Depois de sair da escada, os 6 membros do esquadrão chegaram ao telhado do apartamento residencial de 21 andares. Feche a porta da escada, bloqueie completamente, comandou Gao Feng, pare todos os monstros que correr até aqui no telhado. Sim. Luo Feng e Zanke foram fechar as portas de aço da escada e encontraram uma barra de aço para fechar a porta. Ufa, finalmente podemos descansar um pouco. Um sorriso raro apareceu no rosto de Zanke.
Ele sentou-se diretamente em sua parte inferior do telhado e tirou alguns alimentos ricos em carboidratos e água. Todo mundo trouxe seus binóculos, disse Gao Feng. Peguem eles e olhem para baixo do telhado e tentem encontrar um monstro no nível do comandante. Lembre-se, não exponha seu corpo demais, será um pouco problemático se um monstro te descobrir. No entanto, foi realmente muito seguro no último andar. O apartamento residencial tinha 21 andares de altura, então a maioria dos monstros não podia subir do lado de fora de qualquer maneira. Mesmo se um monstro de nível comandante comandar os monstros para baterem o caminho, quão larga é a escada? A ameaça não era grande. O esquadrão martelo flamejante tem tempo suficiente para escapar completamente. Comece a procurar por um monstro de nível de comandante. Ei pessoal, hora de começar a encontrar alguns monstros. Luo Feng também tirou seus binóculos da bolsa e algumas ferramentas de apoio como parafusos. Todos os trouxeram, já que não eram pesados. Ele se agachou na lateral do telhado e olhou para a rua. Havia grandes quantidades de monstros em todos os lugares que ele parecia. A área da cidade tem pelo menos 10 ou 100 vezes mais monstros. E em uma das ruas, uma olhada mostrou que havia pelo menos centenas de monstros andando para frente. Mesmo um lutador de nível general tem poucas chances de escapar vivo de centenas de monstros normais. Capitão, estes são todos monstros de nível de soldado. Eu não vejo monstros de nível de comandante aqui também. 5 dos membros, incluindo o capitão, estavam todos segurando seus binóculos e olhando para baixo do telhado em diferentes pontos. Somente quando se está em um local alto você pode ver longe. No telhado de um apartamento residencial de 21 andares, você pode ver muito longe e também ver muitos monstros. K. Uma caixa de aço foi aberta. O único membro do esquadrão que não usava um binóculo, Shengu, abriu a caixa de aço. Além de grandes quantidades de munição, havia outra longa caixa de madeira retangular na caixa de aço. Na caixa de madeira, havia algumas peças mecânicas, que Shengu rapidamente montou. Um momento depois, um rifle de franco-atirador cinza prateado que tinha quase 2 metros de comprimento estava montado. Um dispositivo óptico e outras coisas também foram completamente montadas. Shengu colocou balas especiais no clipe, para um total de 10 balas. Capitão, avise-me se você encontrar um monstro no nível do comandante, disse Shengu. Sim, você pode dormir um pouco e descansar. Deixe a busca pelo monstro do nível comandante para nós, afirmou Gao Feng, enquanto ao mesmo tempo comandava os outros. Gente, foque e não perca nada. Esta foi a maneira mais fácil de procurar um monstro de nível de comandante na cidade. Ficar em um local alto permite que você veja mais longe. Isso é 100 vezes mais rápido do que procurar por um monstro no nível do comandante nas ruas, e também muito mais seguro. Luo Feng, Zhang Qi, os irmãos Wei Jia e Gao Feng, os 5 deles seguravam seus binóculos e olhavam cuidadosamente para baixo, enquanto Shengu estreitou os olhos e foi dormir enquanto segurava seu pesado rifle de precisão. Não esqueçam de comentar e recomendar. Svalovedstar, capítulo 45. Monstro de nível comandante. Quando os 6 membros do Esquadrão Martelo Flamejante estavam procurando por um monstro de nível comandante se escondendo no telhado da área residencial do setor Céu Azul. Cerca de 30 quilômetros da cidade, na estrada arruinada havia um grupo de 6 homens de elite correndo para a cidade de nível país #0201. Todos os 6 tinham uma medalha em forma de tigre no bolso esquerdo do seu uniforme de batalha. Este foi o famoso Esquadrão Presa do Tigre da cidade de Jianan. Havia 6 pessoas no Esquadrão Presas do Tigre, 2 usavam armas aquecidas e os outros 4 usavam armas frias. 2 dos 4 que usaram armas frias eram lutadores de nível general, e os outros 2 eram lutadores de nível guerreiro avançado. E os 2 que usaram armas aquecidas também eram do nível general. Na verdade, contanto que você tenha talento, experiência e tempo suficientes,
É muito fácil alcançar o nível general usando armas aquecidas. Por que eles confiam em suas armas e balas? Velho An, você já encontrou a posição do velho? Perguntou Zanziagao em voz baixa. Este Zanziagao era de fato um dos 6 membros do Esquadrão Presas do Tigre, e era um lutador de nível guerreiro avançado. Em termos de força, o Esquadrão Presas do Tigre era extremamente poderoso. Os membros mais fracos eram ambos lutadores de nível guerreiro avançado, e estes dois não estavam longe do nível general. De acordo com o sinal que eu deixei naquele cara velho, é provavelmente a 40 quilômetros de distância de nós. De acordo comigo, eu acho que está na cidade em nível país à frente. Disse o cara que estava segurando e olhando para um instrumento parecido com uma bússola. Finalmente confirmou a posição. Se pudermos caçar esse cara dessa vez, nós irmãos seremos ricos. Os membros do Esquadrão Presas do Tigre riram. Quando eles estavam caçando monstros antes, eles encontraram um monstro do tipo lobo, caçador, por acaso. Havia muitas classificações diferentes para os monstros hoje. Antes do período do Grande Nirvana, havia principalmente porcos, cães, gatos, vacas e ovelhas na sociedade. Então, a maioria dos monstros hoje é principalmente tipo porco, cachorro, gato, vaca, ovelha, cobra, etc. Monstros como raposas, macacos, escorpiões, lobos, tigres e onças são mais raros. Lobos, tigres e jaguares já eram fortes, então depois de uma mutação, eles se tornaram além de horríveis. Claro, já que existem tantos monstros regulares, alguns deles se tornam existências horripilantes. Por exemplo, um dos monstros tipo gato é uma existência lendária, gato demônio de 9 vidas. O gato demônio de 9 vidas é o monstro mais assustador dentro da categoria de monstro tipo gato. Tem 9 caudas e sua força supera o líder de horda. Em toda a Terra, é considerado como um dos monstros mais assustadores no ranking. Asterisco asterisco asterisco. Uma vez que os monstros do tipo lobo têm uma alta capacidade de reprodução, os lutadores muitas vezes podem encontrar alguns monstros do tipo lobo na última década. E o caçador é uma das mais terríveis mutações dentro da categoria monstro tipo lobo. Eles também são chamados de o Rei dos Lobos, lobos lua-prata. Cada lobo lua-prata é praticamente independente, e eles adoram caçar outros monstros e lutadores. Como eles também são astutos e cruéis, eles receberam o nome de caçador. A partir de agora, o mais fraco lobo lua-prata conhecido é um monstro de nível comandante intermediário, então a cabeça de um lobo lua-prata vale uma fortuna. Este caçador que estamos perseguindo é provavelmente um comandante avançado, praticamente se aproximando do nível do líder de horda. Felizmente, este caçador já estava ferido quando nos encontramos antes, então fomos capazes de causar outro ferimento pesado nele, disse o capitão do Esquadrão Presas de Tigre, um homem de pele escura, magro e baixo de voz baixa. A partir de agora, já nos curamos e recuperamos nossa força. Desta vez, temos que agarrar nossa chance e caçar este caçador cuja força diminuiu muito. Sim, capitão. Os 6 membros do Esquadrão Presas de Tigre estavam cheios de espírito de luta. Um caçador morto vale mais do que 1 ou 2 anos de renda. Asterisco asterisco asterisco. No telhado de um dos 21 andares residenciais de alto nível no setor Céu Azul. 5 membros do Esquadrão Martelo Flamejante tinham seus binóculos apontados para baixo e estavam olhando com cuidado. Luo Feng segurava o binóculo com a mão esquerda e a garrafa de água com a direita. Bebeu um pouco de água, baixou o binóculo, apertou a tampa da garrafa de água e colocou-a nas costas. Só depois disso ele continuou olhando para baixo com o binóculo novamente. Capitão, nós apenas esperamos tolamente aqui. Perguntou Luo Feng. O que você acha? Gao Feng riu enquanto abaixava os binóculos. Nesta área, um apartamento residencial de 21 andares já é bastante alto. Do topo, podemos escanear um raio de 5 quilômetros com nossos binóculos.
Qual é o tamanho de uma cidade do nível país? É claro, porque alguns dos edifícios estão nos bloqueando, o que torna a nossa eficiência não tão alta. No entanto, essa eficiência já é imensamente alta. Todos podem descansar e encontrar monstros. É a melhor maneira. Luo Feng assentiu. Capitão, venha olhar aqui, gritou Zhang de repente, apontando para uma certa direção. Voxos! Os outros 4 correram para lá, cada um deles segurando seus binóculos e olhando para baixo. Luo Feng também olhou na direção para a qual Zhang apontava e, através dos binóculos, viu que havia javalis com chifres e javalis de pele de ferro aparecendo em algumas das ruas na direção noroeste. Havia provavelmente um total de algumas centenas de javalis, e o número de javalis ainda estava aumentando em seu campo de visão. HM? Os olhos de Luo Feng brilharam. Em uma das ruas, havia um monstro peculiar que se movia lentamente e atraía mais monstros do tipo porco. Era completamente vermelho e parecia um tanque. Este é o tanque sanguinário? Disse Luo Feng em choque. Dentro da classificação dos monstros do tipo porco, ele é classificado em hashtag 2, rebanho do tanque sanguinário. É chamado de tanque sanguinário, mas ele também é um monstro do tipo porco. Ele tem uma grande quantidade de escamas e sua defesa é incrível. De relance, parece um tanque blindado, e sua defesa e ataque não é inferior a um tanque real. É um tanque sanguinário. Cara, é um grande problema. Capitão, de acordo com a cor de suas escamas, deve ser em torno de um monstro de nível comandante iniciante. Talvez se aproximando de nível comandante intermediário. Alguns dos membros do esquadrão começaram a discutir. HM. HM. O preço de um tanque sanguinário é bastante alto. Riu o capitão Gao Feng, mesmo que seja apenas um comandante iniciante, seu preço é comparável a comandantes de nível médio. Este é um ótimo truque. Todo mundo se anime. Velho Shen. Shengu. A voz do capitão fez Shengu finalmente abrir os olhos. Shengu riu quando se levantou. Vocês encontraram um monstro de nível comandante. Venha e olhe, riu Gao Feng. Shengu correu e olhou através dos binóculos. Ele ficou surpreso quando ele disse, droga, um tanque sanguinário. Esse cara é louco, as balas armadura penetrantes que eu trouxe provavelmente não serão sequer capazes de perfurar através de suas escamas. Parece hora de usar os meus preciosos. Depressa, as balas não valem tanto, persuadiu Gao Feng. Shengu foi rápido, ele imediatamente correu para a caixa de aço, tirou 3 balas coloridas de sangue vermelho e mudou as balas no rifle. Peu! Shengu deitou no telhado e montou seu pesado rifle de franco prateado. O cano da arma refletia a luz do sol. Shengu esticou a mão para sentir a direção e começou a fazer cálculos detalhados enquanto calibrava seu dispositivo de mira ótica. Os outros 5 membros do esquadrão de bombeiros não ousaram fazer um som. De repente, tem um som profundo e cheio de força soou. Em praticamente um instante, a bala atravessou o ar. Não só o poder desta bala perfurante de armadura de liga foi destrutivamente alto, mas sua velocidade também foi 2 vezes maior que a velocidade do som. Por ser mais rápido que a velocidade do som, o estrondo sônico que causa está por trás da bala, o que significa que o som não alcançará o monstro até ser atingido pela bala. O tanque sanguinário caminhava lentamente pela rua, comandando grandes quantidades de monstros. Peu! As escamas entre a parte de trás da orelha e o pescoço queimaram instantaneamente, explodindo dramaticamente um buraco enquanto a bala forçava a passagem. Au! O tanque sedento de sangue lamentou de dor quando começou a cambalear e balançar ao redor. Depois que recuperou o equilíbrio, o tanque sanguinário imediatamente uivou de raiva e amargura repetidas vezes. Em um instante, as grandes quantidades de monstros do tipo porco que foram espalhados imediatamente correram em direção a ele, e o local onde o tanque sanguinário foi atingido começou a sangrar.
Ele continuou uivando repetidamente, mas não foi capaz de determinar de onde a bala foi disparada. Asterisco, asterisco, asterisco. No telhado, Shengu levantou levemente a cabeça e afastou o dispositivo de mira ótica dos olhos, dizendo com confiança: minha sorte foi muito boa, atingi seu ponto vital. Esse javali sanguinário não morreu instantaneamente porque sua força vital é forte, mas vai cair com certeza dentro de 5 minutos. A primeira tacada é a mais efetiva em combate de longo alcance, porque o monstro de nível comandante não está preparado para isso. No entanto, se a primeira bala não atingir um ponto vital, haverá problemas. E um monstro no nível comandante tem uma defesa extremamente alta, então é muito bom se uma bala pudesse atravessar sua armadura. Por causa disso, as balas geralmente se concentram em balas perfurantes de alta penetração e não em algumas das balas destrutivas. Se você não consegue nem passar pela armadura, então qual é o ponto de ser destrutivo? Belo tiro! Riu Zanki enquanto ele deu um polegar para cima. O crânio de um tanque sanguinário é extremamente duro. Mesmo se você passar pelo crânio, o tanque sanguinário não será muito afetado. Riu Gaofeng, Shengu, essa arma é fantástica. Se Shengu falhou, eles teriam que matar todos os monstros que guardavam o tanque sanguinário, o que é muito difícil. Não me elogie muito. Shengu riu. Agora vocês têm que pensar em uma maneira de obter o cadáver desse tanque sanguinário. Existem centenas de monstros em torno dele. E se formos muito lentos, outro esquadrão pode roubar nossos saques. Não esqueçam de comentar e recomendar.